Como, porém, já foi dito, nenhuma teoria sobre a vida parecia ter importância, comparada à sua própria vida. Teve profundamente consciência da esterilidade da especulação intelectual, quando é separada da ação e da experiência. Percebeu que os sentidos, não menos do que a alma, também tinham seus mistérios espirituais revelados. Pôs-se a estudar os perfumes e os segredos da sua confecção, destilando óleos poderosamente perfumados ou queimando resinas aromáticas vindas do Oriente. Compreendera que não havia disposição do espírito sem a sua contrapartida na vida sensorial e procurou descobrir as suas verdadeiras relações assim. O incenso apareceu-lhe ser a fragrância dos místicos e o âmbar cinzento dos apaixonados. A violeta evoca a memória dos amores defuntos. Um produz a demência e outro perverte a imaginação. Muitas vezes ele tentou estabelecer uma psicologia dos perfumes e avaliar as diversas influências das raízes odoríferas, das flores carregadas de pólen oloroso, dos bálsamos recendentes, das madeiras de cheiro condensado, do nardo indiano, da alvênia que enlouquece os indivíduos e do aloé, do qual se diz que espanta a melancolia da alma. Outras vezes, Dorian dedicava-se inteiramente à música e uma longa sala de rótulos, com teto de vermelhão dourado e paredes de verde azeitona, dava exóticos concertos, no quais loucos ciganos tiravam uma ardente música de pequenas cítaras, graves tunisianos, diversas amarelas, arrancavam sons das cordas de enormes alaúdes, enquanto negros risonhos batiam com monotonia em tambores de cobre e, acocorados em esteiras escarlates, magros hindus de turbante sopravam em compridos cachimbos de caniço ou bronze, encantando ou fingindo encantar grandes serpentes de capuz ou horríveis víboras cornudas. Os acres intervalos e as agudas dissonâncias dessa música bárbara despertavam-no quando a graça de Schubert, as belezas de Chopin e os celestes harmoniosos de Beethoven já não podiam comovê-lo. Ele recolheu de todos os cantos do mundo os mais esquisitos instrumentos que conseguiu descobrir. Mesmo nos túmulos dos povos mortos ou entre algumas tribos selvagens que têm sobrevivido à civilização ocidental. Recolheu-os e gostava de experimentá-los e tocá-los. Possuía o misterioso jupararis dos índios do Rio Negro, que as mulheres não podem ver e até os jovens, antes de se sujeitarem ao jejum e à flagelação. As jarras de barro dos peruvianos, das quais se extraem sons semelhantes a pios agudos de pássaros. As flautas feitas de ossos humanos, iguais àquelas de Alonso de Ovalle, ouviram no Chile. E os verdes jaspes sonoros encontrados perto de Cusco, que dão uma nota de doçura singular. Ele ainda guardava cabaças pintadas, cheias de cascalho, que ressoavam ao serem sacudidas. O longo clarim dos mexicanos, no qual o músico não deve soprar, mas aspirar o ar, e o roditure das tribos do Amazonas, pelo qual tocam as sentinelas empoeiradas em dias inteiros nas altas árvores e que pode ser ouvido, segundo dizem, a 3 léguas de distância. O teponazli, de 2 vibrantes línguas de madeira, que se toca com juncos cobertos de uma goma elástica obtida do suco leitoso das plantas. Os sinos dos astecas, denominados Yot, reunidos em cachos, e um grande tambor cilíndrico, coberto de peles de serpentes, semelhante ao que viu Bernal Dias, quando entrou com Cortés no templo mexicano, e cujo som dolorido tanto impressionou pela brilhante descrição que dele nos fez.
Seduzia-o o caráter fantástico desses instrumentos, e ele teve um grande gosto de refletir que a arte, como a natureza, tinha seus monstros, coisas de formas bestiais e vozes hediondas. Entretanto, passado algum tempo, tais instrumentos já o enfastiavam e ele voltava ao seu camarote na ópera, só o acompanhado de Lord Henry, a ouvir, extasiado Tannhäuser, percebendo no começo da obra-prima como que o prelúdio da tragédia de sua própria alma. Dominou depois a fantasia das joias, e ele um dia apareceu em um baile disfarçado de Anne de Joyeuse, almirante de França, trazendo uma farda coberta de 560 pérolas. Este gosto o obcecou durante anos e acreditava-se que nunca mais o deixou. Frequentemente, Dorian passava dias inteiros arranjando e desarranjando nas caixinhas as variadas pérolas que colecionara. Por exemplo, o crisobeliro esverdeado, que fica rubro à luz da lâmpada, o simofânio estriado de prata, o periódito de verde pistache, os topázios róseos e amarelos, os carbúnculos em enguinho escarlate, com estrelas faiscantes de 4 raios, as espinelas alaranjadas e violáceas, e as ametistas com camadas alternadas de rubis e safiras. Ele amava o ouro ardente da pedra solar, a brancura perolada da pedra lunar, o arco-íris partido da opala leitosa. Fez vir de Amsterdã 3 esmeraldas de extraordinário tamanho e uma incomparável riqueza de cor o possuiu uma turquesa da velha rocha, que despertou inveja a todos os conhecedores. Descobriu também maravilhosas histórias de pedrarias. Na Clericalis Disciplina de Alfonso, alude-se a uma serpente que tinha por olhos legítimos jacintos, e na história romanesca de Alexandre é narrado que o conquistador da Ematia viu, no Vale do Jordão, serpentes trazendo na espinha colares de esmeralda. Filóstrato refere à existência de uma gema no cérebro de um dragão, devido à qual, pela exibição de letras de ouro e uma túnica púrpura, seria possível adormecer o monstro e matá-lo. Segundo o grande alquimista Pedro Bonifácio, o diamante faria um homem invisível e a ágata das Índias o tornaria eloquente. A cornalina abrandava a cólera, o jacinto provocava o sono e a ametista enxotava os vapores da bebedeira. O granate afugentava os demônios e o drópico alternava a cor da lua. A selenita perdia ou ganhava intensidade na cor, conforme a lua, e o Molêncios, que permitia descobrir os ladrões, só seria descorado pelo sangue de um cabrito. Leonardo dos Camilos vira uma pedra branca, recolhida dos miolos de um sapo recentemente morto, que era um antídoto infalível contra os venenos. O bezoar, então achara nos corações dos antílopes, era feitiço contra a peste. E, segundo Demócrito, a espilote, que se descobria nos ninhos dos pássaros da Arábia, preservava os que conduziam de todo perigo proveniente do fogo.